Os guerreiros vitoriosos vencem antes de ir à guerra, ao passo que os derrotados vão à guerra e só então procuram a vitória. Sun Tzu. O livro Transformando Suor em Ouro, do Bernardinho, treinador de vôlei da seleção brasileira, é um livro de 2006 e ele traz várias histórias, tanto com a seleção brasileira feminina de vôlei quanto com a seleção brasileira masculina. E dentre essas histórias, alguns pontos referentes a campeonatos mundiais, a Olimpíadas, e ele trouxe vários princípios que ele desenvolveu em forma de uma metodologia e que essa metodologia a gente percebe que pode ser muito aplicada além do mundo do esporte também. Não é à toa que o Bernardinho sempre é convidado para dar palestras em ambientes corporativos, treinamentos sobre liderança, sobre desenvolvimento pessoal e profissional. Ele está sempre nesse meio. E aqui ele traz uma frase que mostra um pouco da essência da metodologia que ele busca colocar na mente dos atletas e na mente das pessoas que estão participando dos treinamentos dele, né? E ele fala o seguinte: vencer realmente pode não ser tudo, mas se empenhar pela vitória é a única coisa que conta. Ele bate muito nessa tecla da importância da preparação, que muitas vezes a gente fica naquele ímpeto de querer vencer, de querer ganhar e esquece que a gente só vai poder vencer lá na frente se preparar hoje. E ele tenta incutir isso nos atletas, ele busca incutir isso nas equipes para que as pessoas não deixem de lado a preparação e que elas entendam que a vontade de se preparar precisa ser maior do que a vontade de vencer. E ele mostra diversas armadilhas, né, que podem acontecer por conta do sucesso, por conta da vitória. E ele vem com equipes vencedoras, né, equipes campeãs, e um dos grandes desafios que ele enfrenta com essas equipes é como manter os atletas motivados mesmo após grandes vitórias, como eles continuarem se preparando mesmo depois de terem sido campeões. E aqui ele traz um ponto referente a essas armadilhas do sucesso. Não devemos nos embriagar pelas grandes alegrias, nem nos deixar abater pelas grandes frustrações. Aqui ele traz os dois pontos, né? Tanto a questão de quando a vitória pode subir a cabeça, quanto quando a derrota pode te jogar no chão. Então ele mostra que nenhum desses fatores eles devem ser definitivos. Então a gente precisa entender que ele foi uma questão momentânea, teve um determinado sucesso, mas esse sucesso não garante que você vai continuar no topo para sempre. E a mesma coisa o oposto. Às vezes você teve uma derrota, mas essa derrota não mostra que você vai perder todos os próximos campeonatos ou todos os próximos jogos. Então é importante ter essa consciência. E aqui ele traz, referente à questão do sucesso, principalmente, que é um ponto que ele destaca bastante, né? Porque ele fala o seguinte: quando você tem aquela derrota, se você não se deixar abater por inteiro e ficar no chão caído, você vai ter uma motivação de se preparar, de buscar evoluir, para que lá na frente você possa superar aquela derrota que ocorreu, você possa vencer aquele seu adversário. Agora, quando tem o sucesso, é mais difícil de você incutir essa motivação. E aí ele traz aqui o seguinte: a traiçoeira armadilha do sucesso é um alçapão em que costumamos cair quando, embriagados por eventuais êxitos, passamos a nos achar melhores que os outros, quando não invencíveis, e nos afastamos da essência do sucesso, a preparação. Então ele bate muito nessa tecla da importância do treinamento, da importância da preparação, e ele destaca que um dos pontos chaves que ele levou para o dia a dia da rotina de treinamentos deles é esse foco na preparação. É treinar mais do que os adversários, é buscar a cada dia mais ser melhor do que o dia anterior, a cada novo campeonato, mesmo que tivesse sido campeão no último, continuar se preparando mais, continuar se dedicando mais. E aqui ele acrescenta com relação a esse aspecto, falando o seguinte: quando nos acomodamos, trabalhamos menos, relaxamos e confiamos excessivamente na nossa capacidade, acabamos surpreendidos por um revés. Transpomos a linha da autoconfiança, passando à autossuficiência, caímos numa cilada. Ser bom não é o mais importante, e sim estar bem preparado. E aí ele destaca muito a questão da importância de dosar dentro das equipes aquelas pessoas que são talentosas,
e daquelas pessoas que são dedicadas. Ele fala que se você tem dentro da sua equipe algum colaborador, algum atleta, alguma pessoa que tem muito talento, mas não se dedica, não tem aquela vontade de vencer, essa pessoa provavelmente não vai ser boa para sua equipe, não vai ser boa para o seu time. Por outro lado, se você tem uma pessoa de talento mediano, mas que é muito dedicada, a tendência é que essa pessoa ela gere bons resultados lá na frente, tanto pessoalmente quanto coletivamente. Além de que esse ímpeto pela preparação, pelo treinamento, por buscar evoluir, acaba fazendo com que essa pessoa se torne um líder. Muitas vezes um líder pelo exemplo, né? Que é o que o Bernardinho fala, que é a verdadeira liderança que perdura. Ele fala que a única liderança que consegue ser consistente ao longo do tempo é a liderança através do exemplo. E por isso ele destaca que tudo que ele cobrava da equipe dele, do treinamento, da dedicação, ele sempre buscou fazer ainda mais. Se ele estava cobrando dos atletas um desempenho físico lá durante o treinamento, ele virava madrugada através do desenvolvimento do treinamento intelectual e do planejamento, buscando estudar os adversários, buscando olhar para seus pontos fortes, seus pontos fracos dentro da sua própria equipe, para dessa forma poder chegar mais bem preparado no dia seguinte, poder levar informações mais relevantes para a equipe no dia seguinte e prepará-los melhor para os desafios dos jogos, né? Então essa questão da preparação e da liderança pelo exemplo, ela é fundamental. E aqui ele cita uma frase do general americano chamado Colin Powell: não deixe seu ego acompanhar sua ascensão profissional. Aqui mais uma vez ele destaca com relação à armadilha do sucesso. Ele bate muito nessa tecla da importância de não deixar o ego subir a cabeça. E aqui nessa frase é exatamente isso. Cara, muitas vezes você vai ascender profissionalmente, mas você precisa manter seu ego sob controle. E quando você está com equipes campeãs, com equipes vitoriosas, repletas de pessoas talentosas, você precisa trabalhar isso para poder dosar em cada um dos membros da equipe esses egos inflados, que muitas vezes podem acontecer. E para isso precisa incutir nas pessoas o espírito de equipe. Eles precisam enxergar o bem coletivo, precisam se enxergar enquanto um time, entender que eles individualmente são parte de um time, parte de um coletivo e que o individual precisa contribuir para o todo. Então essa questão de manter o ego sob controle é um ponto que ele destaca e traz inclusive alguns exemplos de vivências que ele teve no vôlei, né, com atletas super campeões, atletas super talentosos e que muitas pessoas de fora poderiam achar que essa pessoa teria o ego muito inflado, seria uma pessoa muito vaidosa e que na verdade não, dentro da equipe aquela pessoa era humilde, era líder e buscava agir em prol do coletivo, né? O objetivo maior de quem treina uma equipe é desenvolver talentos. Muito mais do que ensinar é ajudar a aprender. Aqui ele bate de novo nessa tecla da liderança, né? A importância de você trabalhar os talentos. Não importa quão talentoso seja alguém que chegou ali até você. O seu papel é ajudá-lo a se tornar uma pessoa ainda melhor, a desenvolver ainda mais esse talento. Ou se a pessoa talvez não seja tão talentosa assim, você pode mostrar para ela que ela vai desenvolver as habilidades e as competências através do estudo, da preparação, do treinamento. E assim você consegue ao longo do tempo tornar essa pessoa um atleta melhor, um profissional melhor, um empresário melhor, uma pessoa melhor. Tudo isso incutindo essa questão da busca pela preparação, né? Aqui ele reforça que vencer não é tudo, mas dar tudo pela vitória é a única coisa que importa. Ter sucesso é fazer o melhor, nada menos que isso. O que pode ou não levar à vitória sobre um adversário cujo melhor eventualmente seja superior. E aqui ele fala, cara, vencer não tá nas nossas mãos. Principalmente no mundo esportivo, né? Você precisa lidar também com o esforço do adversário. Então não tem como você colocar o objetivo da vitória como sendo o mais importante, sendo que para o objetivo da vitória ser conquistado, você depende da performance do seu adversário. Você depende de como foi o treinamento do seu adversário, como está a mente do seu adversário, a preparação do seu adversário, o foco dele durante aquele jogo, aquele campeonato. Mas o que você pode garantir? Que você fez o seu melhor. Tanto antes, durante os treinamentos, quanto durante o jogo.
Você se empenhou ao máximo? Você deu o seu melhor? Esse é o melhor que você pode fazer, o melhor que você pode executar? E aí quando a gente pega isso e replica para outras atividades profissionais, pensando no ambiente corporativo, pensando no mundo de vendas, por exemplo, você não consegue controlar o resultado final, porque você vai depender de uma outra pessoa. Se você chega para fazer uma venda, uma oferta para um cliente, você não pode garantir o fechamento daquela venda, porque depende daquela outra pessoa. Aquela outra pessoa também precisa ter a necessidade do seu produto ou serviço. Mas o que você pode garantir? A sua preparação prévia para você chegar bem para o momento daquela reunião, para o momento de fazer aquela oferta. O que você pode garantir? Que você vai estar focado, que você vai estar bem preparado. Tudo isso está em suas mãos. E aí o Bernardinho bate muito nessa tecla da preparação. A impressão é que, ao menos num ponto, os treinadores pensam igual. Só talento não basta. A vontade de vencer, ou melhor, a vontade de se preparar para vencer, é o complemento indispensável ao talento. Aqui, ele reforça novamente essa questão da vontade de se preparar para vencer e bate na tecla com relação ao talento. Aqui é quando ele está falando sobre liderança, sobre formação de equipes, onde você não pode focar somente no talento individual. Muitas vezes você vai ter um talento individual que não vai ser bom para o coletivo. A pessoa talvez vai se desturrar por conta de um ego inflado, talvez vai se achar superior ao time, ou talvez a pessoa já vai se achar autossuficiente. Vai ter uma ideia de que ela não precisa se preparar, não precisa se dedicar, e isso acaba afetando o desempenho a médio e longo prazo e acaba afetando o desempenho coletivo também. Então você não pode acreditar que só o talento é suficiente. Tem até aquela frase, né, que fala que o trabalho duro supera o talento quando o talento não trabalha duro. Então se você tem talento, cara, isso é um ponto sensacional, um ponto forte. Você tem diversos talentos na sua vida, você tem vários pontos fortes. O que você não pode permitir é se acomodar por esses pontos fortes. Porque talvez, por conta desses talentos, você tenha uma facilidade maior do que outras pessoas para desenvolver determinadas competências, determinadas habilidades, para ter determinadas atitudes. E tá tudo bem com isso, então você pode utilizar isso ao seu favor. Uma vez que você utiliza esse talento, essa predisposição, essa facilidade ao seu favor, fica mais fácil de você se preparar e se tornar ainda melhor dentro das suas atividades. O que não pode é se acomodar ou se achar autossuficiente. Aqui o Bernardinho traz outros pontos referentes ao planejamento, né? Ele fala da importância de ter metas claras, fala da importância de se planejar para chegar onde deseja, a visão de longo prazo. Dentro do vôlei, ele sempre buscou trabalhar através do ciclo olímpico, que são um ciclo de 4 anos, onde você tem, ao término de uma Olimpíada, você tem 4 anos ali de preparação para chegar na próxima principal competição, que vai ser a próxima Olimpíada. Só que você vai ter várias competições ao longo desse caminho. Vai ter Copa do Mundo, vai ter Mundial, vai ter Campeonato Sul-Americano. E essas competições, elas são também importantes, mas elas também fazem parte da preparação. E você precisa ter em mente que um campeonato ou outro vai servir, por exemplo, para você fazer testes na equipe, para você fazer testes sobre o treinamento especificamente, sobre posicionamento. Você começa a utilizar certas competições para poder fazer testes e melhorar, pensando o quê? No objetivo final. No principal objetivo, que no caso aqui do vôlei seria 4 anos depois, né? No término do ciclo olímpico. E dentro do ambiente corporativo, isso também é verdade. Muitas vezes a gente vê profissionais e empresários muito focados somente no hoje, somente aqui no hoje e no amanhã, nessa semana, e esquecem de pensar a médio e longo prazo. Se você tem uma visão de médio e longo prazo, fica mais fácil de você se planejar e ir dosando as suas ações ao longo das semanas e dos meses. Então ele trabalha muito essa questão da importância desse planejamento, visando uma meta específica de médio e longo prazo. E aqui ele traz um aspecto referente à liderança também, onde ele faz o seguinte questionamento: deve o treinador ser mais amigo do que líder? Não creio. Será que ser amigo é ser bonzinho e fazer as vontades do outro? Ou é fazer o necessário para que o outro se aprimore? Se apesar da bronca, do exercício mais puxado, você se torna querido e popular, ótimo, pois ninguém quer ser desagradável. A popularidade não deve, no entanto, ser sua prioridade. O foco deve estar sempre no bem coletivo. Aqui é um dos dilemas da liderança, né? Que muitas vezes as pessoas
se questionam se estão tomando as melhores decisões para a equipe, se não estão forçando demais a barra, se não vão ser mal vistos pela equipe. E tem até aquela reflexão do que o Maquiavel já trazia lá atrás, né? É melhor ser temido ou amado? E aqui o Bernardinho fala sobre isso, né, cara? Você tem que focar no objetivo. Você tem que fazer com que a equipe se melhore. Você tem que fazer com que os atletas individualmente se melhorem. Busquem evoluir a cada dia. E se, apesar disso, você ainda for bem visto e for querido por eles, excelente. Acaba se tornando um bônus. Mas ser bem visto ou ser querido não pode ser o objetivo principal. É óbvio que você não vai ter o objetivo de ser mal visto, de ser visto como uma pessoa grosseira. Não é essa a ideia, mas esse não pode ser o objetivo principal. É óbvio que você vai tentar ali ter foco no objetivo, ser uma pessoa que consegue desenvolver a equipe, consegue levar a equipe a conquistarem excelentes resultados, sendo também uma pessoa que tem empatia, uma pessoa que consegue se comunicar bem, que consegue ser bem vista por todos da equipe. Esse é o objetivo. Mas se não for possível ser bem visto, mantenha o foco nos resultados, mantenha o foco no objetivo final. Aqui ele traz um ponto que eu até destaquei aqui, que diz respeito ao lifelong learning, né? Que é um conceito que a gente tem hoje em dia do aprendizado por toda a vida. Cara, alguns anos atrás acreditava-se que o estudo acabava, né? Você tinha um ciclo de estudos e ele iria terminar em um determinado momento, através do diploma de nível superior, através de uma pós-graduação, um mestrado, alguma coisa nesse sentido. E dali então você finalizava os seus estudos e começava dentro do mercado de trabalho, sua jornada profissional. Mas já faz alguns anos que isso não ocorre dessa forma. Hoje, o que a gente vê dentro dos ambientes de educação formal são conceitos muitas vezes atrasados. A velocidade da informação é muito rápida, tudo muda muito rápido e os ambientes acadêmicos, por conta de ter toda a metodologia científica para desenvolver os estudos, eles acabam não acompanhando o ritmo dessa evolução. Então muitas vezes você vai ver dentro do ambiente acadêmico alguns conceitos, alguns estudos que tratam de questões que já ficaram para trás 3 anos atrás, talvez 5 anos, 10 anos, questões ultrapassadas para o nosso ambiente de trabalho atual. Então você precisa buscar estudar e aprender constantemente para se adaptar a esses novos ambientes, a essas novas mudanças, as novas tecnologias. Então a gente precisa ter em mente esse lifelong learning, que é o aprendizado por toda a vida. O período de estudos, ele não acaba nunca. E aqui o Bernardinho traz sobre isso. Ele fala o seguinte: quem não se qualificar para o que pretende ser, quem não conhecer a fundo o que faz, tem tudo para colher mais adiante o revés e a decepção. Aqui ele bate na tecla da importância de você se especializar, de você conhecer a fundo aquilo que você está fazendo e não se acomodar. Não é porque você é muito especialista, ou talvez porque você tem diplomas muito específicos, como um mestrado, um doutorado, que você pode se acomodar achando que você é o especialista naquela área. Não. Muitas vezes a gente vê pessoas pós-graduadas, doutores, que não conseguem pegar aquele conhecimento e aplicar no dia a dia. Por quê? Porque se acomodaram com aquela linha de estudo específica e esqueceram do lifelong learning, esqueceram de buscar conhecimentos complementares que vão contribuir para o crescimento profissional e empresarial. Então você precisa ter em mente a importância de não se acomodar, de continuar estudando durante toda a sua vida. Aqui ele fala com relação a meta e planejamento novamente, da importância da gente ter metas de médio e longo prazo e de se planejar para isso. E ele fala sobre o sucesso, né? Enquanto o sucesso é um conceito muito pessoal, de múltiplas definições, a excelência significa realizar da melhor maneira possível aquilo que se pretende. Aqui é quando ele diz que dentro da metodologia de trabalho dele, ele não busca o sucesso e não busca incutir o sucesso como objetivo dos atletas, né, dos membros da equipe. Ele busca a excelência.
ele fala que o sucesso a gente não tem controle e ele é muito pessoal, de pessoa para pessoa. Para algumas pessoas talvez o sucesso seja um reconhecimento, para outras pessoas seja fama, para outros seja um desenvolvimento financeiro. Então ele vai variar de pessoa para pessoa. Agora, o que não varia nunca é a excelência. É você saber que você está dando o seu melhor naquilo que você faz. É você ter consciência de que você não poderia ter feito melhor naquele momento específico. E aí você sabe que você chegou na excelência e essa excelência sendo consistente ao longo do tempo, você buscando a excelência de forma consistente ao longo do tempo, inevitavelmente ela vai te levar para o que você considera o seu sucesso. Então ele bate muito na tecla da importância de buscar a excelência. E aqui ele traz um outro ponto. O sucesso traz sempre o risco de a vaidade se exacerbar e o ego se hipertrofiar, fazendo desaparecer a condição que fez do atleta um vencedor. O maior risco é imaginar que seja possível negligenciar essas questões, passando a acreditar que após uma conquista se torna desnecessário continuar pagando o preço, entre aspas, por novas vitórias. Aqui novamente falando do ego, né? Do comodismo que pode vir após uma vitória, após um determinado sucesso ou determinadas conquistas. E ele fala que muitas vezes quando você chega nesse objetivo, quando você tem determinadas vitórias, você acaba caindo num comodismo que te impede de continuar fazendo aquilo que fez com que você chegasse nessa vitória. No exemplo aqui do vôlei, cara, eles começavam a treinar muito cedo, passavam horas e horas treinando, cuidando da alimentação, cuidavam do sono, toda essa preparação é importante. E aí muitas vezes, ao chegar no topo de uma determinada competição, os atletas acabam se acomodando e falando, cara, já fomos campeões, por que agora eu ainda preciso continuar acordando cedo? Por que eu preciso treinar todas essas horas? Por que eu preciso seguir a dieta à risca se eu já fui campeão? E aí se esquecem de que é porque é isso que fez com que você se tornasse campeão e provavelmente é isso que fará você se manter no topo. Se você relaxar, provavelmente numa próxima competição você vai sofrer uma derrota, vai sofrer um revés. E aí ele bate muito na tecla da importância de controlar o ego, principalmente nesses momentos de vitória. É importante que os jogadores se mantenham fiéis à ideia de que o fundamental não é ser bom, mas sim estar bem preparado. Atenção a todos os momentos, a decisão quase sempre está nos detalhes. E aqui ele fala sobre a importância da preparação e olhando para todos os fatores. Cara, o importante não é você buscar ser bom, é você estar bem preparado. Em diversas situações a gente vê pessoas que são muito boas, muito competentes e que por não estarem bem preparados acabam perdendo diversas oportunidades. Tanto nos esportes, quanto no mundo corporativo, quanto na vida, você precisa estar bem preparado. Quando você está bem preparado, você consegue lidar com diferentes situações, você consegue se adaptar melhor a situações que fogem do planejamento, mas para isso você tem que focar na preparação. E aí ele fala da importância dos detalhes. Muitas vezes as pessoas negligenciam alguns aspectos que podem parecer pequenos, mas que lá na frente fazem total diferença no resultado final. E é o que o Mário Sérgio Cortella costuma falar, né? Que, cara, não importa quão pequeno seja determinado fator ou determinado aspecto, se ele é importante, ele não pode ser considerado detalhe. Detalhe é aquilo que pode ser irrelevante, que talvez não importe, independente do tamanho. Agora aqui não. Aqui, por mais pequeno que possa ser determinado aspecto, se ele importa, ele não pode ser considerado um simples detalhe. Ele é importante, então você precisa focar nele, você precisa desenvolver esse aspecto. Avançando aqui, o Bernardinho diz o seguinte: não devemos nos orgulhar de ser melhores do que os outros, e sim melhores do que já fomos. Essa é uma frase do James Hunter, né? Que é na importância de você continuar evoluindo. Cara, beleza, você foi campeão, ganhou ali o campeonato, você superou todos os outros. Você foi melhor que os outros. Se no próximo campeonato você for campeão novamente, mas tiver tido uma performance pior, você não pode talvez se orgulhar disso. Que é o que ele busca trazer. Cara, você não tem que ter orgulho de ser melhor do que os outros. Você tem que ser melhor do que o que você já foi. Então você tem que buscar evoluir a cada dia, a cada nova competição. E aqui também entra o oposto desse exemplo, né?
Se você perdeu determinado campeonato, você não chegou a ser campeão, mas você foi melhor do que naquele campeonato anterior, isso que importa, isso mostra que você evoluiu. E aí você continua a sua preparação para poder, inevitavelmente, em determinado momento, conquistar os seus títulos, conquistar as suas vitórias. Aqui ele falando sobre o foco nos resultados. O foco nos resultados traz a necessidade de estar constantemente reinventando a si mesmo, de buscar algum tipo de diferencial que garanta a liderança e a continuidade de bons desempenhos. Após uma grande conquista, é preciso redobrar a atenção com os detalhes para que o processo de crescimento seja contínuo. Aqui é aquilo que a gente falou, né, de se reinventar, de não se acomodar. Você precisa buscar se adaptar rapidamente ao que acontece no mundo, às novas invenções, novas tecnologias, novas metodologias. E se você se acomoda a uma determinada vitória, se você tira o seu foco dos resultados, você acaba tendo perda de performance, você acaba tendo perda de busca pela excelência. Então ele bate muito nessa tecla do foco na excelência, e aí dessa forma você se prepara todos os dias. E se todos os dias você tem esse foco na excelência, cara, isso te dá uma motivação maior para você levantar da cama, para você fazer o que tem que ser feito, para você dar o seu melhor, porque no final do dia você vai olhar para trás e vai falar, cara, hoje eu fui excelente, hoje eu busquei a excelência, eu dei o meu melhor. E se você desenvolve isso como um hábito, a tendência é que ao longo do tempo você construa saltos evolutivos para a sua história, para a sua jornada, e isso inevitavelmente vai fazer com que você se destaque da grande maioria das pessoas, profissionalmente, empresarialmente e no dia a dia. E para a gente fechar, eu trouxe aqui um destaque que o Bernardinho traz, que foi uma história que ele contou de uma conversa que ele teve com o filho dele, o Bruno, que hoje é levantador também da seleção brasileira masculina de vôlei. E na época o Bruno estava adolescente ainda não era jogador profissional. E aí ele conta nessa história que ele nunca foi de cobrar demais o Bruno. Ele sempre buscou dosar, falando o seguinte, cara, eu não posso deixar correr frouxo, mas eu também não posso puxar demais o menino, porque senão ele pode pegar raiva, né, da modalidade, nunca querer se envolver com nada disso. Mas o Bruno já tinha seus objetivos, já tinha o interesse de ser jogador profissional. E aí dentro dessa conversa, o Bernardinho destacou uma fala que ele levou para o Bruno, que o Bruno falou de um dia específico que ele não pôde treinar. Falou, rapaz, hoje eu tive problema, não pude treinar. E aí o Bernardinho falou o seguinte, falou, não, tudo bem, acontece. Mas lembre-se de que cada dia que você deixa de treinar ou de se dedicar ao treinamento, significa um dia mais distante da realização do seu sonho. E aí ele destaca aqui, eu falei do sonho dele, porque o sonho não é meu, é o sonho dele. Quem tem esse objetivo? É ele. Quem vai se afastar desse objetivo, se deixar de treinar? É ele. Então eu posso mostrar para ele a importância do treinamento, mas eu não posso incutir que ele, ou obrigar que ele faça aquilo que ele não tem vontade. Eu posso trazer essa consciência de que ele vai se afastar dos sonhos dele caso ele negligencie a preparação. O Bernardinho fala o seguinte, eu destaquei essa frase, o bom profissional é aquele que nunca acha que o que conquistou é o bastante, que sempre quer algo mais e que está disposto a sacrifícios individuais em nome de um objetivo coletivo. E o bom líder é aquele que consegue incutir esse questionamento em seus colaboradores. Aqui ele reforça a ideia geral do livro, né? Trazendo tanto o aspecto da busca pela excelência, de não se acomodar com o sucesso, de continuar buscando evoluir, de estar disposto a fazer sacrifícios momentâneos em prol de um objetivo maior lá na frente, e ao mesmo tempo também a questão da liderança, de como você vai inspirar, motivar e liderar equipes, né? E principalmente sendo através do exemplo, através das suas ações. Então não adianta você querer liderar se você não conseguiu entender a importância de fazer certos sacrifícios individuais em prol do coletivo. Você, enquanto líder, precisa ser esse maior exemplo. Então, é um livro que eu recomendo bastante. A leitura é muito agradável, ele traz várias histórias dos ambientes do voleibol, tanto de treinamento quanto de competições, Olimpíadas, tanto da seleção feminina quanto da seleção masculina. Então tem vários ensinamentos além desses pontos que eu destaquei para vocês. E para a gente finalizar,
Tem uma frase que o Bernardinho destacou aqui, que é uma frase do Rudolph Giuliani, que ele foi um ex-prefeito de Nova York, e ele fala o seguinte: quando a preparação é intensa e sistemática, qualquer coisa diferente será apenas uma pequena variação daquilo para o que você se preparou. Que ele mostra a importância da preparação para você ser capaz de se adaptar às diferentes situações que acontecem. O Rudolph Giuliani, ele era prefeito durante os atentados do 11 de setembro, do World Trade Center, e ele fala o seguinte: cara, é óbvio que ninguém se preparou para um atentado terrorista no World Trade Center. É claro que não tinha tido um treinamento específico para essa situação, mas haviam tido diversos treinamentos para diversas situações. Então, como equipe muito bem preparada, fica mais fácil de você se adaptar para uma situação totalmente imprevista, que como foi o caso, né? Então ele bate muito na tecla dessa importância da preparação e de um planejamento prévio, onde você busca também visualizar possíveis situações que fujam do controle, que fujam do planejamento inicial, e dessa forma você tenha capacidade e competência para se adaptar. Esse vídeo faz parte de uma série de conteúdos onde eu trago conceitos abordados em diferentes livros de finanças e de empreendedorismo para gerar uma contribuição dentro da sua jornada empreendedora, dentro da sua busca pela liberdade financeira. Então, se você gostou, curte, comenta, compartilha, envia esse vídeo para as pessoas que você consegue se lembrar que podem se beneficiar com esse conteúdo nesse momento, pessoas que você se lembra que poderão crescer mais e mais dentro das suas jornadas ao entrar em contato com esse conhecimento, com esse conteúdo. Então deixa o seu like e até a próxima.